É verdade, você comentou na primeira live, no primeiro podcast que a gente fez, que você é ateu atualmente, né? Que você falou que apreciava algumas coisas dentro do cristianismo, mas é ateu. Você se tornou ateu assim, tipo, há quanto tempo e por que exatamente? Cara, é uma boa pergunta, deixa eu só... Pronto. Deixa eu chamar o Insta também aqui, porque senão vai vazar. Pronto. Eu fui cristão até os 14, porque minha família é toda cristã, né? Como a maioria das famílias brasileiras, né? São cristãs. Uhum. E aí, aos 14 eu sempre gostei de ciência, né? E aí aos 14 eu comecei a questionar a existência de Deus. E aos poucos fui me tornando ateu. Eu creio que eu fui passando de cristão para agnóstico e depois para ateu, né? E aí aos 14, como eu falei, eu fui pendendo para ateísmo por gostar de ciência, né? Aí você acaba... Eu nem questionei, mas se é ateu, cristão... Puta, cara, é um pouco complicado isso, porque eu sou o que eles chamam de agnóstico, né? Que é o cara que acredita em Deus, mas ele não segue nenhuma religião, é isso? Agnóstico é meio que o cara que fica em cima do muro ali, né? Não, no caso, eu não fico em cima do muro. Eu prefiro acreditar do que não acreditar, porque, no meu ponto de vista, você não acreditar é mais... Como que eu posso dizer? Tipo, você só sai perdendo, no meu ponto de vista, entendeu? É aquela velha aposta de Pascal. Isso, né? É isso aí. Assim, em questão de preferência, eu preferiria acreditar. O problema é que eu não consigo acreditar, entendeu? Eu preferiria acreditar. Só que eu não consigo. E outra, assim, se você fosse, por exemplo, vamos dizer que você acredita no Deus cristão, né? É o Deus cristão, né? Não vai ser outro Deus. É o Deus cristão que você acredita, né? Deus da Bíblia. Judaico cristão. É o Deus cristão. Aí, por exemplo, se você acredita num Deus judaico-cristão, você tem que no mínimo, além de seguir ele, você tem que se batizar. Você tem que fazer outras coisas além de só acreditar, né? Então, assim, obviamente, se falar do Deus judaico-cristão, no fim das contas, quem vai decidir é ele se você vai ser salvo ou não. Mas não é suficiente só acreditar. E outra coisa, assim, pra mim, eu teria que abdicar de certas coisas que eu faço na minha vida pra acreditar em Deus e seguir. Porque pra mim não é só o suficiente acreditar. Porque assim seria meio com a aposta mesmo. Eu acredito, então no fim das contas ele vai me salvar. Mas só que aí tem, por exemplo, tem gente aqui, tem muita gente aqui na Bahia, no Brasil no geral, que é um país muito misturado de religiões, né? Que a pessoa fala que acredita, mas aí, porra, transa antes do casamento, bebe, usa outra droga. E outra coisa, não sei se na Bahia é assim também, mas aqui eu vejo de monte aqui no sul. Cara, aqui a quantidade de gente que eu vejo que tem duas religiões ao mesmo tempo é incrível. Tipo, o cara, ele vai pra igreja católica, mas ao mesmo tempo ele vai pra Umbanda. Ou o cara vai, tipo, pra igreja protestante, assim, evangélica, mas também vai pra Umbanda, entendeu? Isso daí tem bastante aí onde você mora ou não? Cara, como eu falei, no Brasil todo, eu não sei se é essa palavra, mas eu acho que é sincretismo religioso, né? Que o brasileiro ele gosta de misturar tudo. Ele pega tudo, joga na panela. Minha avó era assim, minha avó era cristã, mas ao mesmo tempo ela não sabia se era evangélica ou católica, ela acendia incenso, ela rezava pra santo, então, tipo assim, misturava tudo que vem, ela vai misturando. E é outra coisa que as pessoas não entendem também, porque o Deus da Bíblia, eu sei muito sobre a Bíblia, assim, nunca cheguei a ler toda, um dia eu quero ler toda, mas eu era um cristão bem ferrenho até os 14, então aos 14 anos eu era cristão mais do que adulto, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu entendo que pro Deus judaico-cristão, o pior pecado é você acreditar em outros deuses, tá ligado? É um dos pecados, e blasfemar, não sei se é assim que fala. Então as pessoas elas não entendem que quando você segue o Deus judaico-cristão, você tem que ter ele como único Deus, assim, ó, o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, no caso, Deus cristão, não o judaico, né? O judaico Sim. É só Deus, né? O judeu não acredita que Jesus Cristo é o Messias, né? Uhum. Aí as pessoas não conseguem entender que, tipo assim, se você é cristão, você não pode acreditar em, por exemplo, astrologia, tirar carta por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é cristã, mas ela tira carta com aquelas, como é o nome? Cartomante? Tira carta com cartomante, aí acende incenso, aí faz tantas presepadas, aí como eu citei antes, as pessoas também fazem sexo antes do casamento, usa droga, mas sempre dizendo que acredita em Deus, né? Então no fim das contas essas pessoas ou são ateias e não sabem, tá ligado?
ou são só pessoas que desesperadas pra acreditar em alguma coisa e querer ganhar alguma coisa com isso. Cara, mas pode falar. Não, eu só ia interromper. Não, pode terminar seu raciocínio e eu vou te contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Então, essa questão que você falou da Umbanda, por exemplo, no Rio Grande do Sul, engraçado que a Umbanda é de matriz africana, mas tem um monte de branco que gosta de... Eu vejo mais branco praticando do que preto. Porque parece que o branco ele é mais modinha, né? Ele tá vendo que tá meio que na moda. Não só isso, eu vou além disso. Esses movimentos assim de antirracismo, Black Lives Matter, a maioria que eu vejo nesses negócios é tudo branco. É tudo branco. Se o Léo Lins, ele... Sabe o Léo Lins, né? Que humorista e tal. Eu tirei foto com ele. Uhum. Então, se o Léo Lins ele faz uma piada sobre negros, a maioria que vai reclamar não vai ser negros, vai ser brancos. Eu tenho opiniões bem fortes quanto a isso, né? Só que, tipo assim, eu não sei se eu vou ficar famoso ou não. Eu já desisti há muito tempo de ficar famoso, mas eu tenho medo de ficar. Porque eu preferia, hoje em dia, como tá muito chato, eu preferia ser rico e não famoso do que ser famoso e rico, porque tá muito chato. Então, tipo assim, tudo que você falou aí, pra mim eu concordo plenamente, só que você já seria jogado pro lado da direita, né? Você ia falar, pô, esse cara é de direita, esse cara tá com umas opiniões tortas, aí daqui a pouco você ia começar a ser chamado de fascista. Jovem de extrema direita faz discurso em StreamYard. A maioria dos cristãos do Brasil não tem a menor ideia do que a gente tá seguindo sequer. Minha mãe mesmo, eu considero minha mãe uma pessoa muito cristã, mas não porque ela entende direito do cristianismo, porque ela fica, tá ligado, o Bruno, o Bispo Leonardo, esse cara que estourou no YouTube com mais de... Não tô ligado. Ele é o maior youtuber do Brasil atualmente e ninguém conhece quase ele, que é o Bispo Bruno Leonardo. Ele passou o Felipe Neto, passou todo mundo. E minha mãe acompanha ele, eu falei, pô, minha mãe, você tem que ler a Bíblia por si só, você tem que tirar suas próprias conclusões, tá ligado? Mas eu não cobro tanto dela porque ela já é mais velha assim, as pessoas mais velhas geralmente são meio cabeça Ela sabe dura, que né? você é ateu, assim, ou... Sabe, minha mãe é super de boa com quase tudo na minha vida, então ela sabe que eu sou ateu. Ela até já chegou a questionar, ela me chama pra igreja e tal, mas ela não força nada, ela me deixa no meu canto, inclusive ela nem fica... Enfim, ela não é muito de forçar as coisas não, minha mãe é super de boa. Uhum. Eu queria cortar você aquela hora porque eu ia contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Eu tava conhecendo uma menina, assim, a gente tava no início, assim, conversando, e daí eu tava tentando entender, né, o que ela gostava de fazer, como que era a vida dela, né. E daí ela falou bem assim, não, agora eu tô querendo sair mais, tô querendo curtir mais, que eu era da igreja. E daí ela falou bem assim, agora eu quero sair mais porque eu tive alguns desafetos na igreja e agora eu quero sair pra curtir. Eu falei bem assim, mas o que aconteceu dela? Não, é que na minha visão eu sou muito nova pra ir pra igreja, eu tenho que curtir mais, eu tenho que pecar mais, daí depois eu procuro a igreja, tipo, ó a mentalidade. Essa aí cai direitinho nos Red Pill lá, né? Aquela que curte até os 30, vê que a idade tá chegando. Agora eu vou zerar a quilometragem aqui, arranjar família e pedir perdão a Deus. E sabe o que eu falo, assim, tipo, claramente eu sou contra isso, né? Eu acho que não tem sentido a pessoa fazer isso. Só que nem você falou, quando eu dei a minha opinião sobre negócio de movimento negro, se isso viralizasse, eu ia ser extrema direita. Agora, sobre a minha opinião aqui sobre a pessoa fazer cagada na vida e depois procurar a igreja. Eu dando minha opinião aqui, se viralizasse, depois ia ser considerado Red Pill. Esse que é o problema atualmente, você não pode opinar, você não pode dar uma opinião que você já se torna aquilo. E daí você acaba cativando um público de extrema direita ou de Red Pill. Daí quando você fala alguma coisa que você não concorda contra esse público, daí o público se revolta contra você e começa a te perseguir. Então eu acho isso meio bosta, você hoje em dia, qualquer opinião sua, você já se torna aquilo, entendeu? Então se eu dou uma opinião aqui a favor, sei lá, dos LGBT, daí eu já me torno o maior apoiador do LGBT, do Lula. Eu acho isso uma bosta, cara. É que hoje em dia você é sempre jogado numa caixinha, né? Então se você dá uma opinião, esse cara se encaixa mais como Red Pill, esse cara se encaixa mais como esquerda, de direita e tal.